Olha, todo mundo já ouviu falar em anestesia, pelo menos numa visita ao dentista para extrair um dente ou até mesmo quando é preciso fazer pontos num corte no dedo ou no pé, por exemplo, elas são utilizadas. Mas no caso de cirurgias, elas têm um papel imprescindível para que o paciente não sinta dor. Mas e aí? Se for mal aplicada, ela pode causar complicações? Quando é importante optar por uma anestesia geral? Como fica o funcionamento do nosso organismo sob o efeito desse tipo de anestesia? Bom, para responder essas e outras perguntas, eu já estou aqui com o anestesista Fernando Poli. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. E também estou aqui com o nosso doutor Eduardo Raulino para mais um quadro Plástica e Saúde. Obrigada pela presença dos dois. Fernando, então eu já começo com você, que é anestesista. Assim, as pessoas têm um certo receio, né? Ai, como é que funciona uma anestesia? Mas antes, o mais importante é a gente esclarecer o que é a anestesia. Bom, a anestesia é um estado em que o paciente estaria como se tivesse literalmente um coma induzido, tal. Será, se é que eu posso dizer assim. O paciente vai estar sem sentir nada, com as funções vitais preservadas. Certo. Mas aí assim, aí tem a dúvida, né? Vou fazer uma anestesia geral ou uma local? Quando é utilizado uma e quando é utilizado outra? Bom, na verdade depende da cirurgia, né? Da indicação cirúrgica e do que o cirurgião precisa para que ele possa trabalhar. Então, a decisão geralmente é tomada em conjunto. Eu chego para o Raulino, por exemplo, o que você precisa? Preciso disso, disso, disso. E a partir daí a gente monta a estratégia. Mas geralmente as cirurgias plásticas são feitas com anestesia geral, para maior comodidade do próprio paciente. Então, doutor, anestesia geral, isso contempla você também? Você normalmente utiliza esse tipo de anestesia e por quê? Suzane, boa tarde a todos, né? É um grande monstro ainda, um fantasma que assombra a cabeça do paciente, né? Que anestesia fazer, qual que é a mais segura? Então, como o Fernando falou, doutor Fernando, a gente sempre tem um trabalho em conjunto. Então, com o anestesista, a gente vai discutir qual que é a melhor opção, né? Geralmente, na plástica, nas cirurgias mais longas, a gente acaba optando pela anestesia geral. Quando a gente diz cirurgia mais longa, isso quer dizer o quê, por exemplo? Cirurgias a partir de 1h30, 2 horas de duração. Isso, vamos dar um exemplo de um tipo de cirurgia, doutor? Silicone, por exemplo, que é uma cirurgia, a lipoaspiração pode ser feita com anestesia geral. E tem outras opções, é claro, né? Tem pacientes que chegam e já vêm com um certo bloqueio. Eu não quero anestesia geral, pelo amor de Deus, eu não quero anestesia geral. Então a gente tenta passar com um anestesista, ele vai explicar, né? O Fernando pode muito bem falar a diferença, né? Qual que é a diferença, qual que é a mais interessante para aquele caso e ela vai tirar suas dúvidas. O mais importante é tirar a dúvida e não ir tensa, né, para o procedimento, achando uma coisa. Porque isso vai influenciar se a pessoa estiver tensa, se estiver Exato, daí vai muito trabalho do anestesista, já antes mesmo do procedimento em si. Certo, é assim, né, gente? Se você aí de casa tem alguma dúvida com relação a esse assunto, os tipos de anestesia, pode ligar para cá, tá? A gente esclarece para você. O nosso telefone está aparecendo aí no seu vídeo, é o 3340-0070. Fernando, o doutor Eduardo já lançou aí a pergunta. Qual a principal diferença entre uma e outra? E uma corre mais risco do que a outra? Bom, a anestesia que causa risco é aquela mal indicada, eu diria. Agora, a principal diferença é que na anestesia geral é usada a ventilação mecânica. O paciente vai estar sob ventilação mecânica, ou seja, vai estar com um aparelho que vai respirar por ele. Porque ele vai estar sobre um estado de hipnose no qual o sistema nervoso central, que é responsável pela respiração, vai estar dormindo, vamos falar assim. E já nos bloqueios que nós falamos, o paciente também está dormindo. Ele normalmente não vai ter lembrança de nada, uma vez ou outra vai ter acordado, mas logo a gente já ceda ele. Ele vai estar sedado, porém sem sentir nada, né? Que é o caso da raquianestesia, por exemplo, aquela famosa que paralisa o membro inferior, né? Peridural, né, que eles chamam, né? Também, são duas técnicas diferentes, né? Mas são semelhantes. Eu já escutei falar, aí você me confirma, Fernando, que assim, anestesia geral é mais segura porque o paciente é mais ou menos um boneco na mão do anestesista e pode controlar
se tiver dando algum problema. Na anestesia local, isso não acontece. Então, por isso a segurança da geral seria maior. Isso é verdade? Sim, a anestesia geral, a gente tem um controle hemodinâmico melhor do paciente, sem dúvida. E ela é realmente a mais segura. Tanto é que em situações de emergência não tem discussão. Sempre é anestesia geral. Para as cirurgias eletivas, é possível programar de acordo com a duração e até com o gosto do cirurgião. Às vezes ele não prefere, até porque o paciente se sente inseguro, mas sem dúvida nenhuma, eu, se fosse submetido, gostaria de geral. E por que rola tanto medo, doutor Eduardo, com relação às anestesias, principalmente a geral? Por que as pessoas ficam tão apreensivas e têm esse medo excessivo da anestesia geral, principalmente? Eu acredito que houve uma evolução, Suzana, nos últimos anos. A anestesia se tornou, o Fernando pode falar, muito mais segura. A anestesia geral é das mais antigas que a gente tem disponíveis. Então, ela evoluiu muito. E muitas coisas que aconteciam no passado, tinham problemas na anestesia, eram da própria evolução da técnica e, como o Fernando falou, muitos procedimentos mal indicados ou com risco muito grande. Então, por isso é importante o preparo pré-operatório. Que é com como? Os exames. São os exames. Os exames que são muito importantes. Então, o anestesista, como é que é feito hoje a anestesia? Você indica um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma prótese de mama. A pessoa tem que ir até o anestesista antes do procedimento, para fazer uma consulta. Lá ela vai mostrar os exames, para ver se ela realmente tem condições para passar para anestesia geral, ou uma RAC. E não pode omitir nada, né? Tem que falar todas as alergias que tem. A pessoa tem que ser muito franca, porque isso é muito importante. É como se é um médico que faz parte realmente da equipe. Claro. E o resultado está muito relacionado também com a anestesia. Depende disso. A gente já tem uma ligação. Daqui a pouquinho a gente continua a entrevista, mas antes vamos para o telefone. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Meu nome é Débora Cardoso. Débora? É. Oi, Débora. Você fala de onde? Eu falo de Gaspar. Gaspar, legal, bacana. Débora, qual a sua dúvida? Primeiro, parabenizo o seu programa, né? Obrigada, querida. E eu gostaria de perguntar para o anestesista se a anestesia tem algum tipo de alergia, tipo assim, uma alergia. A anestesia provocar uma alergia, né? Isso. Perfeito. E é isso. Pode acontecer, Fernando? Bom, isso é uma pergunta muito comum e falar que não seria mentira, embora isso é muito raro, né? Você falar assim, essa famosa choque anafilático, isso daí, não. Em relação à anestesia, isso é extremamente raro. Poder acontecer, pode, mas a chance é muito pequena. E, normalmente, isso é facilmente assim, controlado. Se você estiver com seu paciente devidamente monitorizado, fazendo as medidas corretas. Ainda que isso venha acontecer, embora eu nunca tenha visto na minha vida profissional, não é uma coisa assim de um bicho de 7 cabeças. Não é uma situação agradável, mas consegue se reverter na maioria das vezes. Bom, e a gente está aqui com o doutor Eduardo Raulino, que é cirurgião plástico, né? Então eu vou entrar num assunto que eu acho que é pertinente a gente colocar, que eu acho que foi daí que as pessoas até tiveram um certo medo com relação à anestesia, que foi aquele caso do vocalista da banda LS Jack naquela vez. Ele foi fazer, parece que uma lipoaspiração no abdômen, e ele fez anestesia, deu problema justamente com a anestesia. É Marcos Pena, exatamente, o pessoal tá me lembrando aqui, obrigada. E aí deu problema justamente com a anestesia e depois acabou que ele ficou com sequelas, né? Isso aconteceu por quê? Fernando e doutor Eduardo, me expliquem. Olha, o que a gente pode falar, daí entra muito aquela questão de omitir, muitas vezes, omitir algumas situações da sua vida, algum histórico, né? Por exemplo, falar uso de drogas, né? Não estou falando que foi esse o caso, mas falar, olha, doutor, eu uso tais medicações. Medicamento para emagrecer. Eu uso remédios para emagrecer, que é muito importante na cirurgia plástica. Outras medicações, por exemplo, um AS, que é uma coisa... mas eu uso AS, eu nem falei. Uma coisa extremamente importante, porque ele altera a coagulação, né? E pode ter problemas de sangramento. Então, pequenas coisas que às vezes a pessoa não dá importância, que são de extrema importância para falar na hora da anestesia. Da anestesia. E são casos... E para o cirurgião também, E são casos são muito pequenos, né, doutora Fernando? No caso, esse aí, claro, aconteceu, mas se a gente fosse intitular num todo, quando dá problema, é mínimo. Muito, sim. Hoje a anestesia é muito segura,
como o doutor Eduardo ali mesmo disse, realmente a própria evolução técnica e dos próprios medicamentos, os pacientes sempre perguntam, mas eu vou acordar? Não, você vai acordar, não se preocupe. Que é um grande medo, né? Será que eu vou acordar no meio? Será que eu vou dormir pela vida inteira? Vou ficar sentindo, vou poder falar, né? Não, isso até tem um filme, aquele Awake, né? Todo mundo chega no consultório e pergunta, não, mas o paciente sentiu tudo, viu tudo. Não, aquilo é uma fantasia, né? Não, você vai acordar, as drogas, o paciente acorda após a cirurgia, acabou a cirurgia, acabou. Acordou normal, de uma situação normal. Acorda meio com sono, cerca de 15 minutos, dependendo da cirurgia, pode ir embora dirigindo sem problema. Mas o que mais vale a gente ressaltar aqui, gente, que é super seguro, não precisa ter esse medo, não. A gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? É Regina Suzano. Oi, Regina, você fala de onde? De Blumenau. Blumenau, perfeito. Regina, e você, qual a sua dúvida? Suzano, eu tenho duas perguntas que eles me esclareçam. Uma é o seguinte, eu fiz um cateterismo, no local do cateterismo na virilha foi aplicada anestesia e hoje eu sinto um nódulozinho. E a outra pergunta é, eu fiz uma abdominoplastia em 2008, até hoje eu tenho uma dormência localizada no abdômen. Eu não tenho aquela sensibilidade que eu tinha anteriormente. Sabe que eu acho, Regina, a primeira pergunta está mais focada aqui para o Fernando e a segunda para o doutor Eduardo. Vamos então para a primeira pergunta, para a resposta. Bom, no caso do cateterismo dela, provavelmente ela fez uma anestesia local. Né? Foge até um pouco do que a gente está falando. A anestesia local é a mesma anestesia que ela tomou, provavelmente, se ela tivesse cortado o braço, por exemplo. Então, essa sensibilidade não tem muita explicação. Quando é perfurada, a agulha pode ter perfurado para chegar ali na artéria e passar o catéter, pode ter perfurado alguma ramificação nervosa. Normalmente, em torno de 6 meses a 1 ano, essa ramificação vai ser refeita e vai voltar. Quer dizer, se fica uma bolinha ali, como é o caso dela, a tendência é passar. Agora, qualquer dúvida, ela deve retornar ao médico. Ao próprio anestesista, né? O que acontece também, Suzana, às vezes tem uma confusão, assim, do que é responsabilidade da anestesia e do procedimento cirúrgico. Muito bem lembrado, provavelmente, doutor. neste caso, pode ter tido ali, às vezes, a formação de um granuloma, que é um nódulozinho, às vezes pelo próprio procedimento cirúrgico, né? Bem lembrado. Você pode ter esses probleminhas que não são relacionados com a anestesia. Quem fez isso, provavelmente, não foi a anestesista, foi o próprio... Quem deu essa anestesia local foi o cardiologista, não foi o anestesista. No abdominoplastia, que ela não sente, não tem a falta de sensibilidade. Relacionado provavelmente com a técnica usada, tá? E não tanto, aí vem a mesma questão, não tanto com o ato anestésico. Porque o ato anestésico, ele dificilmente deixa esse tipo de sequela por tanto tempo. Então, quando é retirado muita pele ou é feita uma lipoaspiração muito agressiva, você pode demorar mais tempo para recuperar a sensibilidade naquela região, o que é bem comum na questão do abdômen. Quando faz a cirurgia do abdômen, se tira muita gordura ou muita pele, você pode ter essa demora em retornar à sensibilidade, mas geralmente retorna. Mas retorna depois de mais ou menos... Qual é o prazo máximo que você diria, doutor? Em média, depois de 6 meses você já recupera bastante, tá? Mas tem casos que demoram alguns anos. Ainda mais. Isso assim quando são casos mais extremos, né? A maioria não tem nenhum problema de sensibilidade. A gente está com o tempo corridinho, mas acho que a gente não pode deixar de falar daquelas pessoas, daqueles médicos que acabam fazendo a cirurgia, uma cirurgia plástica em próprio consultório, que é um perigo, né? E aí, como é que fica a questão da anestesia? Bom, normalmente, quando... Porque quem tem que dar anestesia é o anestesista, Sim, né? Até pelo Conselho Federal de Medicina, quem faz o procedimento não pode, é crime se ele fizer... Você não pode fazer as duas coisas, ou você faz um ou você faz o outro, e é certo, porque não é possível que um ser humano consiga fazer o procedimento cirúrgico e a anestesia. Algo impraticável, embora, infelizmente, em alguns lugares, para cobrar mais barato, faz, só que o que eu acho, e isso sim é um grande risco. Você fazendo um consultório sem preparo nenhum, sem equipamentos, sem também, nada, né? Sem muitos equipamentos. Daí sim torna-se perigoso a anestesia. Por isso a necessidade de verificar sempre se o médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, doutor? Porque ele vai ter o bom senso de fazer cirurgias, né, com equipamentos em um hospital ou numa clínica bem equipada, né? Com presença de um profissional anestesista bem qualificado, experiente também em cirurgia plástica. Quer dizer, qualquer cirurgia plástica tem que ser feita num hospital, doutor?
Não necessariamente. Existem clínicas hoje que são bem equipadas, né? São bem equipadas, existem clínicas bem equipadas. A questão sempre é verificar aonde vai ser feito. Se existe, né, a possibilidade de equipamentos, né, especiais para segurança, a presença de um anestesista qualificado, né? Então, o Dr. Fernando vem de uma equipe, que é a equipe do Santa Isabel, da Anesteclin, que tem vários anestesistas que são especializados e dão esse suporte, essa segurança, com certeza. A segurança sempre... Para a gente colocar aqui o recado final, a anestesia, Fernando, ela não é aquele bicho de 7 cabeças, não. Ela é segura, só que, claro, fazendo sempre com um profissional adequado, qualificado. Muito obrigada pela participação, adorei. Obrigada, como sempre, doutor Eduardo. Lembrando, pessoal de casa, né, doutor Eduardo aqui, nosso quadro Plástica e Saúde, é da Clínica Bioforma. Para contato tem o telefone, que é o 3035-7475, e tem também o site, que é o www.clinicabioforma.com.br. Lá você tem muito mais informações.